Ela é feminista, ela defende o seu direito de não ter filhos, não querer ter filhos. E olha, tem muito assunto aqui que vai dar pano pra manga. A Antonielli, criança, já sonhava em ser jornalista. E como que entrou o feminismo na sua vida? Assim, você já tinha essa pegada? Você já estudava sobre? Você já tinha interesse? É do meu útero. Ele já não gosta de menstruar, aí ele me tortura. Vendo uma bula que fale assim, você pode ficar broxa, um homem não aceita tomar um remédio. Exatamente. Mas é exatamente o que tá na bula pro nosso anticoncepcional. E a gente aceita ficar broxa. Estranho, Exato. né? Prazer importa na vida da mulher? Ela não tem que ter prazer. Ela tem que ser uma máquina reprodutora pro capitalismo. Manda mais soldados pra mim. Não foi fazendo sentido pra mim você não entender que é uma escolha a maternidade. Você cuida da sua vida e respeita a decisão alheia. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Hoje eu estou com uma convidada que é, assim, parceira de trabalho. Ela também é uma podcaster. Vamos falar sobre vários assuntos. Ela é feminista, ela defende o seu direito de não ter filhos, não querer ter filhos. E olha, tem muito assunto aqui que vai dar pano pra manga. Por isso, fica com a gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pode chegar, pode preparar o seu tereré, preparar seu cafezinho, seu brigadeiro, porque já está aqui comigo a Antonielli. Obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço essa honra, esse momento. Gente, eu levei séculos para escolher a roupa, porque eu nem sabia o que eu ia botar. Não tinha roupa para vir nesse evento. Escolheu muito bem, eu adorei a blusa, as cores, Brechó, tudo. Tipo... meu amor, da minha amiga Legusta Garimpa. Fiz o merchan porque merece. Legal. Gente, você acredita que eu nunca fui lá? Eu sempre passo na frente, eu vejo os stories. E só que, sabe, vida corrida acaba indo parando. Eu preciso ir. Aí eu já fico merchan achadíssimos, os melhores achados da minha vida. Essa saia e essa blusa são do Brechó Legusta Garimpa. Uhum. Massa. Babado, velho. Paguei baratinho, tá? A Antonielli, ela tem um podcast chamado Matriarcas. Há mais tempo que eu, 4 anos, né, 4 Antonielli? anos, uhum. E ela me convidou recentemente para participar do podcast dela. E eu falei, mas você já tá na minha lista também para ir no meu? E aqui estamos. Antonielli, como que surgiu a ideia de ter um podcast? Porque, diferente de mim, você não é jornalista. Então, assim, tipo, parece que para mim era um caminho meio que natural. Mas e na sua vida, como que isso surgiu? O podcast foi uma coisa bem engraçada, porque eu comecei como convidada, na época da pandemia, de um podcast de alguns amigos. Eu ouvia os episódios e aí eu falei, gente, é um podcast douradense, de pessoas que eu conheço, a maioria. E aí, em contato com o pessoal, eles falaram, olha, a gente tá precisando de uma mulher na bancada, porque tá só os guri cabeção, só os nerds, então a gente quer uma mulher. Falei, eu topo, né? E aí, entraram algumas meninas, mas não ficaram, porque tinham vergonha de falar alguns assuntos, enfim, eu falei, eu tô pra toda a obra aí, vamos lá. É bom que eu já represento o feminismo aí dentro. E aí eu comecei nessa experiência com eles me ensinaram como gravar, como que subia pro Spotify, era todo um processo, né? E a gente tinha tempo, porque era pandemia, né? Vamos combinar que tava em casa, sem fazer nada. E aí, nessa, eu fui gostando do negócio e conversando com uma amiga minha de São Paulo, a gente sempre fazia chamada de vídeo pra fofocar. 1 vez, 2 vezes no mês, assim. E ela falou, isso aqui daria um podcast legal, né? Um assunto lá que a gente falou. Acho que era relacionado à menstruação, alguma coisa assim. E aí eu falei, gata, por que a gente não faz? Aí a gente pegou e desenhou toda a ideia, o esboço, conversamos. Um amigo meu que trabalha na área de marketing, faz tráfego pago, essas coisas, ele falou assim, olha, eu posso fazer pra vocês, a gente faz um briefing rapidinho, eu faço pra vocês a identidade visual. O que vocês querem? Aí a gente foi falando e o negócio tomou corpo, assim. E quando a gente viu, a gente até falou, parimos nossa cria. Tá aí a nossa menina, né, nascida, e a gente começou, dia 2 de fevereiro, há 4 anos atrás. Eu e a Yasmin. Beijo, Té, se ela estiver me vendo, não sei pra onde que eu olho muitas câmeras. E aí a gente começou a gravar. Ela fazia mestrado em História em São Paulo, e eu
estava aqui, não estava estudando na época, estava com um horário bem flexível, então eu fazia as pautas, as pesquisas, e ela vinha com algumas contribuições da área dela de história, o que ela sabia que estava acontecendo lá em São Paulo. Era uma troca muito bacana, assim. E a gente começou a entrevistar pessoas conhecidas dela lá, professores, amigos. Eu comecei a entrar mais no universo da podosfera, que a gente chama, né? E fazer contato com outros podcasters que também estavam muito na ativa. Tem uma iniciativa chamada Podcasters Unidos, que é uma iniciativa independente, que une podcasts do Brasil inteiro, de todo tipo. E esse grupo tá ativo até hoje, eu também tô nele. Eles te mandam uma vinhetinha para você colocar na edição, para subir pro Spotify. Eles dão super apoio. Tudo que eu tinha dúvidas, eu perguntava, como que edita? Eu aprendi tudo sozinha. Fui pegando uns vídeos do YouTube. Depois eu fiz um curso de 15 dias com uma pessoa que produz, que vive de podcast, produção de podcast, edição de podcast, que é a Domênica Mendes, da iniciativa #podcast é delas, que a gente até conversou no nosso episódio, né? Sim. Que é uma iniciativa muito da hora, que é a junção de todas as mulheres que produzem podcasts, todos os podcasts produzidos por mulheres, que tem mulheres na bancada, e a gente pode conectar com elas. Eu posso entrevistar essas mulheres, elas podem me entrevistar, a gente pode trocar informação, e tudo isso através dessa coisa online, das redes, um network completamente online, completamente na internet, assim, nas redes sociais. Que legal. E qual que é a sua profissão? Antes de ser podcast? É muita coisa. Podcast não, antes de ser podcaster. Podcaster. Eu também acho esse nome muito engraçado. Porque tudo você bota um ER no final e vira profissão, né? Porque é influencer. Eu não sei falar sem fazer graça. Quando fala assim, o que você faz? Aí eu falo, eu não gosto dessa palavra influencer, não sei, é preconceito, tá? Ok. Mas aí, então, eu falo meio com graça, né? Influencer, eu sou influencer. E podcaster é a mesma coisa. Exato. Olha, é uma lista longa, porque assim, na verdade, eu tenho algumas ocupações, né? Uma ocupação, na verdade, oficialmente, e sou servidora pública do município. Hoje, eu tô lotada no Conselho Tutelar Leste. Mas eu trabalhava no aeroporto, nessa época que o aeroporto ainda era da prefeitura, nós tínhamos lá o agente de proteção da aviação civil, eu até brincava. Ninguém sabe o que é, eu sou a PAC, que é o agente de proteção da aviação civil, esse nome é imenso, assim. Então, eu trabalhava na área de segurança lá, e agora eu trabalho no administrativo do Conselho Tutelar. É a minha fonte de renda principal, vamos dizer assim. O podcast entrou logo em seguida como um hobby, aí às vezes rolava uma publi, alguma coisa, mas a intenção não é lucrativa, né? Se eu tiver como ganhar alguma coisa, tá ótimo, porque eu faço tudo sozinha, não tenho patrocinador, inclusive estou buscando, se vocês quiserem patrocinar. E aí eu, depois de um tempo, comecei a me especializar e hoje eu também sou personal organizer. Que eu já gosto de usar o termo em português, porque eu acho que fica mais fácil para explicar, que é organizadora profissional. Eu me identifico muito com isso, sou uma pessoa chatíssima, cheia de toques, então eu faço também, assisti o episódio das meninas que você entrevistou aqui, da Elis, né? E eu acompanho o trabalho delas, inclusive, no Instagram, os cursos que elas estão dando agora. E eu me especializei nessa área. Eu sou Master Organizer, que é um curso mais extenso, porque como é uma ocupação, ele é um curso meio técnico, mas não oficialmente ainda. Então, eu tenho todas essas coisas. Nossa, como que você arruma tempo pra tudo isso? Como que você distribui isso? Eu fico maluca. É bem assim, né? A gente vai tentando. Mas é que a mulher tem essa capacidade de ser multi, né? A gente acaba se sobrecarregando também por isso. A gente pode até falar sobre isso também. Mas vamos te conhecer um pouquinho melhor. Quem que era a Antonielle criança? Onde que você nasceu? Como que era a sua família? É igual você falou aquele dia. É tão estranho a gente estar desse lado, né? Da pessoa sendo entrevistada. É esquisito, gente. Falar sobre você mesmo. Parece que a gente volta lá pro prezinho, né? Escreva sobre você naquela cartinha. Quando eu era criança, a Antonielle, criança, já sonhava em ser jornalista. Então, eu tinha uma mesinha de centro, assim, na sala. Até hoje, essa mesinha de centro lá. Inclusive, Jaqueline, minha irmã, essa mesinha é minha. Fique longe. A gente já teve essa conversa da herança. E eu brincava ali. Eu pegava uns papéis, umas revistas, que minha mãe é professora, né? A vida inteira trabalhando em escola. Então, ela sempre tinha muito papel, muito caderno, muita revista em casa. E aí, eu colocava tudo em cima da mesa e eu imitava a Fátima Bernardes. Eu botava ali, botava os banquinhos, botava os bichinhos de pelúcia, as bonecas, coisas, tudo ali de frente, que era tipo, câmera. Não sei o que, isso aqui é plateia, sei lá.
E eu ficava ali, jornalística total. Nem sabia o que estava fazendo, mas era, nossa, uma brincadeira que eu mais gostava. A gente nunca foi de sair muito pra fora de casa, brincar na rua. Minha mãe sempre foi uma pessoa mais preocupada com isso, né? Morava num bairro mais periferia sempre. E aí, ela trabalhava o dia inteiro, a gente ficava com a babá, então era totalmente proibido brincar na rua. E a gente inventava essas diversões em casa. Então, assim, a Antonielle criança já tinha esse sonho. Já era comunicativa. Nossa, eu tinha muitos problemas na sala de aula por ser conversadeira, entendeu? Minha mãe sempre era chamada na escola. Olha, Antonielle, tem que pôr ela lá na frente, perto da carteira da professora, porque ela vira pra trás e começa a conversar com todo mundo. E aí, aquela coisa, criança que é muito perspicaz, termina tudo antes, e aí já começa a atrapalhar os coleguinhas. Era sempre esse rolê. Aí, fui para o ensino médio, também sempre participei ativamente de tudo que podia. Fiz o ensino médio com bolsa no antigo Objetivo 1, que era onde a galera com bolsa estudava, na maior parte. Então, fiz muitas amizades, tive uma experiência incrível lá de adolescência. E aí, aquela decisão do vestibular, né? Então, a pressão que a gente sofre ali para escolher um curso é muito grande. Eu acho que a gente é muito novo nessa fase. Com certeza. Para decidir já, né? E aí, eu só sabia que eu queria ser jornalista, baseado nesse currículo da imitação da Fátima Bernardes. E aí, quando eu conversei com a minha mãe, ela falou, olha, para você ir fazer esse curso em outra cidade, porque só tinha em Campo Grande, não tinha aqui, não vai dar pra gente manter você. E trabalhar, você não tem experiência nenhuma ainda, talvez você faz alguma coisa aqui, vai trabalhando, e aí a gente te ajuda aqui, se você depois quiser, você vai. Aí eu fiquei revoltada, menina, e falei, vou prestar o primeiro curso que aparecer. Daí botei lá, assim, menos exatas, que, gente, exatas não dá. Peguei lá a lista, falei, turismo, não tem matemática, não tem coisa muito de conta, vou fazer. Nem fazia ideia do que era. Acabei me apaixonando. Prestei vestibular para letras, porque minha mãe falou, você tem essa habilidade, seria muito legal. Aí prestei, assim, só para dizer. Foi o primeiro vestibular da UFGD que teve. Então, eles estavam naquele processo de transição e demorou 6 meses para começar a aula na UFGD. E aí, eu falei, vou fazendo turismo e qualquer coisa eu vejo se vou ficar na UFGD ou não. Acabei nem me matriculando na UFGD, porque me encantei pelo curso de turismo. E terminei, fiz a graduação, fiz os estágios, gostei muito da área, mas eu preferia mais a hotelaria do que o ambientes naturais, que era a ênfase do curso na época. Hoje, eu acho que ele até virou um tecnólogo, reduziu, teve algumas mudanças. E tive também muitos professores maravilhosos. Uma professora que até hoje eu tenho contato, que ela acompanha meu podcast, que é a Doris Cristina Gresh. Ela é fantástica, engajadíssima nas aulas. E ela, assim, também ajudou a moldar um pouco do perfil profissional que eu precisava ter para começar a pensar em profissionalizar, de repente, essa área da comunicação. Mas, a princípio, não tinha podcast. Então, eu ficava pensando, de repente, eu procuro alguma coisa num rádio e tal. E aí, nisso, trabalhando no comércio, como vendedora. Tive uma experiência muito bacana na CIA Cursos, Escola de Cursos Profissionalizantes, do seu Israel, da Dona Irene, a família deles, a família Sato também, super acolhedores. Me deram muita coisa, muita bagagem emocional, profissional. Eu trabalhei lá, eles me deram a oportunidade para trabalhar lá como palestrante nas escolas. A gente fazia palestras grandes para os pais dos alunos para explicar a importância de fazer um curso profissionalizante, de se dedicar, né, a capacitação, que é uma coisa que a gente leva para o resto da vida e ninguém pode tirar de você o seu conhecimento. E eu gostava muito disso. E aí eu prestei o concurso. Aliás, eu estava já há muitos anos fazendo concurso, né? Essa vida aí. Tentando. Os pais dizendo, olha, faz concurso, estabilidade e tal. Minha mãe, principalmente, que já era concursada. E eu prestei muitos concursos, fiz cursinho, trabalhava de segunda a sexta, estudava à noite, fazia cursinho no final de semana, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Só descansava domingo à noite, voltava, trabalhava de segunda a sexta e assim ia. Até que surgiu esse concurso da Getran, que foi o primeiro também. Parece que eu gosto de começar os negócios, entendeu? E aí eu comecei a estudar, eu estava sem emprego nessa época. Eu pude fazer essa pausa, peguei o acerto, o seguro-desemprego. E eu estava, na época, também morando com uma pessoa, a gente dividiu essas despesas, ele falou, olha, tranquilo, vai lá, faz o teu curso e se passar, passou, senão você começa a procurar outro trabalho. Mas também me incentivou e eu falei, então eu vou.
meio despretensiosamente, não estava acreditando muito, porque já tinha muitos concursos que eu tinha prestado. Caixa Econômica, Banco do Brasil, sabe? Federais, inclusive, a maior parte. E aí, calhou que deu certo, eu passei em 5º lugar. Eu achei, assim, sensacional a colocação, porque eu falei, nossa, eu nem imaginava, você está estudando muito, você está estudando muito. E aí, você vê o resultado acontecer, você fica até surpreso às vezes, né? E aí, comecei a trabalhar nessa área, que também era totalmente novidade. Ninguém tinha uma base, assim, porque a aviação, ela depende de regulamentações nacionais, né? Então, a agência reguladora que tem que cuidar de tudo que acontece no aeroporto é a ANAC. Então, a gente respondia através de cursos de qualificação frequentes para essa agência reguladora. E aí tinha a prefeitura, estágio probatório. Então, foi uma experiência, assim, bastante Entrou interessante. num novo mundo. Nossa, né? totalmente. Mulher, você abre as bagagens das pessoas e cada bagagem é uma surpresa, sabe? Cada cliente uma surpresa. Então, eu passei muito tempo ali, né? Eu tenho 12 anos de serviço público. Tem, acho que uns 4 anos que o aeroporto estava fechado, né? Sem funcionamento. E Isso pra mim parece que faz 200 anos. Não, muito. Não, imagina. E a gente trabalhando. Abriu, fechou. E o que era mais louco é que, assim, a gente foi invisibilizado demais dentro da administração. Porque a gente ficou trabalhando, senão seria desvio de função. Sim. E a gente estava lá prestando serviço à comunidade, cuidando, sabe? Fazendo vigilância, atendendo o telefone, as pessoas ainda não sabiam. Porque não estava funcionando os voos, né? Mas o restante estava ali, né? A estrutura está toda ali que precisa ser cuidada. Mas, Exato. Antonielli, e aí o seu podcast se chama Matriarcas, né? Por que você escolheu esse nome e por que tem no slogan que é um podcast feminista? Por que você escolheu essa vertente? No começo, eu não tinha esse slogan, né? Quando eu tava com a Yasmin, a ideia era assim, é matriarcas porque nós duas nos sentíamos herança das nossas matriarcas. Ela também, de família que as mulheres sempre foram muito ativas e deixaram muitos legados, histórias importantes. Então, a gente, nessa troca, falou, vamos enaltecer as mulheres, esse é um nome bonito, vamos colocar com K, para não dar problema de direitos autorais, enfim, tudo isso. E aí não tinha esse slogan definido. A ideia era, vamos incentivar as pessoas a serem matriarcas das suas próprias histórias, né? Então, para você ser alguém que marca, deixando ali o seu legado. E aí, com o tempo, a Yasmin precisou sair por causa dos estudos, trabalho, ela não estava mais dando conta da demanda. E eu falei, olha, deixa comigo. O aeroporto me proporcionava um horário flexível. Então, eu tinha como gravar, como editar. A princípio, era só áudio. Então, eu gravava, aí eu editava o áudio, colocava as vinhetas e depois subia para o Spotify. Isso leva um tempo, mas não tinha essa coisa do ao vivo, de você ter que fazer muita coisa de divulgação. E eu tinha esse tempo a mais. Então, quando eu comecei a me dedicar 100% a isso, eu falei, tem uma coisa aqui. Não tem ninguém fazendo isso. Não tem ninguém registrando as histórias das mulheres pela ótica do feminismo, falando sobre vários assuntos. E aí, eu comecei a entrar em crossovers, que a gente chama, que é isso aqui. Eu vou e gravo com você sobre um assunto no seu podcast, depois você vem e grava no meu, e assim a gente vai trocando. E eu fiz muitos crossovers, a gente tem episódios com o Peoplecast, a gente tem episódio com as meninas do Geekcast, que eu acho que não estão mais no ar, se eu não me engano. Tem vários episódios gravados com colegas podcasters, onde eu era convidada e colaborava na bancada com a ótica do feminismo. Então, a gente debatia cultura pop, né, seriado, filme, coisa que tá no hype. Falávamos, às vezes, sobre política, sobre religião, tudo dentro desse viés, né? Não que eu seja mais entendida, não tenho uma especialização em feminismo, até sempre falo isso, que eu tô sempre aprendendo. Mas, ao fazer os episódios, eu montava a pauta, eu tinha que estudar sobre os assuntos, então eu começava a entender um pouco melhor. E aí eu falei, aqui é onde eu vou colocar o meu lugar na história. Eu sou o primeiro podcast feminista do Mato Grosso do Sul. Não tem ninguém no Mato Grosso do Sul com essa alcunha, com esse slogan. E aí legal. Que firmou o negócio. Mas e como que entrou o feminismo na sua vida? Assim, você já tinha essa pegada? Você já estudava sobre? Você já tinha interesse? Ou foi depois do podcast que você começou a se aprofundar?
teve um período da minha vida que eu classifico como eu não sabia o que estava fazendo, né? Aquela coisa que a gente só vai vivendo e repetindo as histórias, às vezes, das nossas mães, das nossas tias, das nossas avós. Então, até esse período, eu passei 3 anos e meio num relacionamento que eu não entendia muito sobre feminismo. E eu fui pega pelo machismo, né? Não sofri violência doméstica, graças a Deus, graças aos orixás. Não tive esse trauma, mas tive umas questões relacionadas ao psicológico. Então, isso me deixou abalada a ponto de eu procurar e me informar e saber, será que mais mulheres passam por isso? E aí eu comecei a ler mais histórias, a ler mais livros. E eu percebi que eu já era muito feminista, mas eu não sabia que esse era o nome que se dava para as coisas que eu fazia. A forma como a gente empodera outras mulheres. Eu sempre incentivar outras amigas a consumirem coisas de outras mulheres. Tudo aquilo que o feminismo fala, gente, a gente é igual, não tem essa. Não é uma briga entre homens e mulheres. É uma ideia que a gente coloca na mesa, todo mundo junto, sentado de igual para igual, na mesma altura. Então, eu fui entendendo um pouco disso. Então, acho que foi algo crescente mesmo, que foi tomando conta. Hoje, eu uso esse termo mais amplo, porque eu entendo melhor os aspectos do feminismo. Mas, assim, não tem um estudo aprofundado. Eu sei que tem muitas vertentes do feminismo, muitas escolas, né, que a gente chama feministas. E eu não me identifico com todas, né? Por exemplo, as radfem, que são as feministas radicais, né? Elas têm uma motivação e eu as respeito, mas eu não me identifico. Então, tem uma forma que se assemelhou a quem eu já era, que me explicou o que eu precisava fazer. Acho que é isso. Não sei se eu fiz... Entendi perfeitamente. Eu acho bem interessante, porque existe muito preconceito contra o feminismo, né? Mas é exatamente por isso que você falou assim, que qualquer grupo, quando vai crescendo, vai se tornando várias coisas. E várias opiniões, e com isso a gente não conhece tudo. E às vezes o que fica mais em voga, o que fica mais latente, são as radicais, são o que gera mais polêmica. E aí, então, isso gera um estranhamento. Mas eu tenho assistido uma série que é baseada num livro que se chama Uma Amiga Genial. É de uma autora italiana. E ela se passa nos anos 40 e acompanha 2 amigas desde a infância. Então, lá nos anos 40, a gente vê a infância daquelas meninas em Nápoles, que é uma região pobre da Itália, e vê como que as mães delas eram tratadas. E aí vê essas meninas crescendo, como elas são tratadas pelos adolescentes, e como depois vai entrando o movimento feminista e como elas vão percebendo que tem algo errado ali acontecendo. Não é uma série feminista, mas é uma série que mostra muito do feminismo e desse processo. E aí, eu assistindo essa série, eu comecei a pensar, falei assim, gente, olha só, quanta coisa a gente evoluiu realmente por causa desse movimento. É óbvio que no meio do caminho acontecem coisas e tem esse radicalismo e tal, mas a gente não pode negar nenhuma mulher, mesmo que ela possa achar, né, que tem algumas que falam assim, eu não pedi isso, porque se eu pudesse, eu ainda continuaria em casa sem trabalhar fora, porque agora só sobrecarregou a gente. E realmente, em um ponto, tem razão. Mas quando a pessoa diz isso, eu acho que ela não pensa bem na profundidade que o movimento trouxe em muitos momentos da nossa vida, Exato. né? Como, por exemplo, a gente fala muito do direito ao voto, mas além disso, que é algo muito importante, direitos básicos como da não violência. Nessa série, você vê assim nitidamente como a violência contra a mulher era normalizada. Normalizada mesmo, assim, tipo, um homem, eles falam, né, que eu tô educando ela, acabou de se casar, ela, não quero isso aqui, não, é que eu tô educando, então ela precisa levar uns tapas, precisa levar isso aqui, de todo mundo, normal, a mulher aparecia com o olho roxo, ninguém perguntava nada, os próprios pais, não, faz parte da vida do casal. Nem a família, né, porque em caso de marido ou mulher, não se mete a colher. Isso. Então, essas observações eram naturais, assim, olhei aqui, mas não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, entendeu? Isso tudo foram coisas que me impactaram também, que sempre me revoltaram, na verdade.
por ter muitas mulheres na família, do lado da minha mãe são 9 irmãos, 2 homens e o resto todas mulheres. E aí, minha avó também, o meu avô morreu cedo e ela que tocou o barco ali, sem se casar com ninguém, recusou muitas propostas de casamento porque ela tinha posses. E aí, as pessoas que se interessavam nas posses e nela, né? Uma mulher jovem, com uma família ali recém-formada e um terreno, 2. Então, ela recusou tudo. Ela falou, não, eu não preciso. Vou manter a minha vida aqui firme. E assim, ela foi uma matriarca. Ela é uma matriarca, né? Tá com 92 anos. Caramba. E do lado do meu pai também, são 8 tias. 8 ou 7 tias, eu acho. São 7 tias. Família de mulheres. Família de mulheres. E todas mulheres muito empoderadas. Sem conhecer esse termo. Sempre achando, nossa, feminismo não. Feminismo, tô doida? Feminismo, vou andar com sovaco veludo pela rua. Feminista taca fogo em sutiã, entendeu? Mal visto, totalmente. E é por conta desses movimentos, a gente sabe a necessidade deles, eles têm um aspecto histórico, né? E é isso, é a construção. Eu sempre falo também no podcast, se as mulheres lá atrás não tivessem ido pra rua, sido as loucas, queimado os sutiãs, a gente hoje não teria tantas coisas, a gente não vestiria calça. Há pouco tempo no Brasil foi autorizado mulher participar de time de futebol. Há pouco tempo, tem em questão de 20 anos, para você ter ideia. Então, e as mulheres tinham que usar roupas reaproveitadas. Eu tenho um episódio gravado com uma amiga minha que é também podcaster, acho que agora ela está em pausa, lá de Brasília, a Fabris, que a gente fala, a especialidade dela é futebol, e a gente fala sobre o quanto as mulheres, só nesse aspectozinho ali da área desse esporte, sofreram com o machismo, que as pessoas não gostam de falar sobre o machismo. E fica invisibilizando as violências que ele causa. Essa construção normatizando as violências é o machismo estrutural, que vem de muito tempo. Sempre foi de interesse social, anda junto com o capitalismo. Então, para você entender hoje e falar sobre o assunto, você tem que ter essa noção histórica. E como você falou, você tem que entender tudo que vem, todo o processo histórico, para você entender o que é que está acontecendo hoje e por que que todo mundo age assim. Por que a gente briga desse jeito? Por que que a gente está cansada já? Então, é uma carga. Parece, às vezes, eu sinto como se a gente tivesse, sei lá, 1.000 quilos, toneladas nas costas. De coisas que a gente vem lutando ainda. Eu tenho os episódios que eu gravei da série de episódios do 8M, da marcha, né, mundial, do dia 8 de março, onde as mulheres anonimamente relatam situações de violência passadas no trabalho, de machismos estruturais, por ser mulher julgada, subjulgada, diminuída. E a gente ainda tem que viver isso em 2025, dá uma coisa assim. Então, ferve meu sangue, sabe? E aí, a partir disso que eu fui me colocando cada vez mais, me inserindo cada vez mais. O que mais te machuca ou irrita no machismo? Ai, minha, que pergunta difícil. Difícil, né? São tantas violências que nos atravessam. Eu acho que, obviamente, que a violência física e o feminicídio ainda é algo que machuca muito, né? Não posso nem falar sobre isso. Não tenho caso na minha família de feminicídio, tem casos de violência doméstica. Mas eu acho que o que me irrita mesmo é quando a gente tem homens que têm a consciência, que têm acesso à informação e ignoram. Eu acho que ignorar algo que está acessível e que as pessoas estão falando para você, sem você refletir, a alienação é o que mais me irrita. Que é um comportamento, assim, burro. É burro. É você dizer para mim que o que está sendo falado em todos os cantos, para você não faz sentido. Então, porque isso gera as violências cotidianas. Que elas vão marcando, até o ponto de eclosão. Até quando você não aguenta mais. Então, se você sofre com machismos pequenas, microviolências no trabalho, você vai levando isso até um certo ponto. Porque normalmente a mulher faz isso, né? Ela tá tão acostumada a ir tentando resolver sozinha,
que ela nem procura outra pessoa para falar, e ela vai levando até o ponto em que ela não aguenta mais. Aí ou ela chora no trabalho e é vista como louca, tá de TPM, por isso que tá chorando aqui. Ninguém sabe que ela foi maltratada pelos colegas de trabalho por anos, às vezes. Né? Sofreu com tudo isso. Então, eu acho que isso é o que me irrita. São essas coisinhas do dia a dia que as pessoas decidem ignorar. E o que você acha que foi a maior conquista do feminismo? Aí, de novo, é tanta coisa. E pra mim, geminiana, é mais difícil ainda. Fazer uma escolha. Ai, tem que decidir, não quero. Olha, das conquistas, a gente sabe de todas as mais importantes, eu acho, né? Mas, recentemente, e uma que impacta muito pra mim, pessoalmente, então, acho que faz mais sentido eu falar dela, é o direito à laqueadura, mesmo que você não tenha filhos. É uma conquista ainda pendente, ela tá uma coisa assim, que tá ali, mas ainda não tá sendo feita de valer. A realidade nos consultórios médicos é que ainda os médicos tentam fazer você mudar de ideia a respeito do assunto, mas como existe já essa prerrogativa, por vários casos que já aconteceram, como o direito trabalha em jurisprudência, né? Então, tudo que já foi, hoje a gente pega para resolver os nossos casos. E aí, nesse sentido, tem já muitas mulheres no Brasil que têm esse relato. Inclusive, tem um perfil no Instagram chamado Laqueadura Sem Filhos, de uma médica renomadíssima, que ela está sempre falando sobre as atualizações dessa lei, os casos que deram certo, os casos que não deram para quem precisa de ajuda. Ela conecta as advogadas, ela conecta terapia, resolve, assim, muito sobre isso. Porque eu acho que é um direito básico sobre o seu corpo, decidir se você quer ou não gestar uma criança. Até porque é a mulher que sofre a principal consequência, né, disso. O que a gente mais vê são mulheres com filhos sozinhas, criando tudo, e o pai, o genitor, só simplesmente tchau. E a mulher fica ali, né? E por que não ela ter o direito dela escolher quero ou não ser mãe? E falando nisso, esse assunto pega tanto para você, essa questão da laqueadura, porque é algo pessoal. Você tomou essa decisão de não ter filhos? Isso, exato. Já tem muito tempo que eu reflito sobre isso. Quando eu estive nesse primeiro relacionamento morando com a pessoa, ele tinha filhos já crescidos e eu era muito nova, então eu tinha uma outra ideia sobre estar com alguém, né, morando junto, casado, amaziado, use o termo que quiser. E como eu era muito jovem, eu pensava assim, até outro dia me peguei refletindo sobre isso, muito engraçado a gente falar sobre isso hoje. Eu me peguei refletindo na época que, a gente vai morar junto, vai ser tipo um seriado americano, um casal de namorados, porque os filhos dele não moravam com ele, já é uma coisa que acontece muito. Homens separados dificilmente moram com os filhos. Aí só casos graves para ele ter a guarda da criança, enfim, né, a gente sabe. Então, a gente viveria esse clima de romance, sabe? Viajar, curtir, vai sair à noite, vai beber, vai comer, vai ficar em casa, vai ver série. Eu tinha essa ideia, porque na minha cabeça, na verdade, eu também já imaginava a minha vida sem filhos. Eu nunca imaginei uma criança inserida. Era uma coisa muito minha isso. Mas a gente não falava sobre esses assuntos, né? E aí, se esperava que, porque eu estava casada, que eu tivesse filhos. E eu comecei a questionar isso. Num primeiro momento, eu até pensei, não, de repente a gente tem, mais pra frente. Minha mãe sempre teve muito essa vontade, né, de ser avó. E ela imaginava isso acontecendo. Ela também foi mãe cedo, então, assim, não muito cedo, mas ali nos seus 20 e poucos. Então, ela pensava, a Antoniela tem 20 e poucos, vai ser mais ou menos a mesma fase, eu vou poder acompanhar, tô super jovem ainda, nanana. E aí, passamos. Eu me separei, não deu certo a relação. Eu descobri que não era esse mar de rosas que eu imaginava, né? Não durou, enfim, durou o tempo que precisava. E aí, depois desse fim desse relacionamento, é que eu vim começando a pensar sobre isso. E eu nunca gostei muito de tomar pílula anticoncepcional. Mas eu precisei começar a tomar pílula anticoncepcional com 15 anos, porque eu sempre sofri muito com cólicas. Não tenho endometriose, já faço acompanhamento anual. Eu não sei, é uma questão que não tem muita explicação. É do meu útero. Ele já não gosta de menstruar, aí ele me tortura.
Então, por isso, eu já tomava há muito tempo. E eu sei que ele faz muito mal pro nosso corpo, né? E os homens não tomam anticoncepcional. Então, assim, a gente já fica esse alerta. Coisas que eu aprendi também depois de começar a gravar pro podcast. Sobre pílulas anticoncepcionais masculinas e por que eles não tomam. E aí... É porque um homem nunca vê numa uma bula que fale assim, você pode ficar broxa, um homem não aceita tomar um remédio. Exatamente. Mas é exatamente o que tá na bula pro nosso anticoncepcional. E a gente aceita ficar broxa. Estranho, Exato. né? É, porque pra gente, prazer importa na vida da mulher. Ela não tem que ter prazer. Ela tem que ser uma máquina reprodutora pro capitalismo. Manda mais soldados pra mim. E aí, nessa... eu comecei a falar, não vou mais tomar. E aí, quando ficava com alguém, era casual, transava com camisinha, né? Tinha todo esse rolê. E aí, quando eu entrei nesse relacionamento de agora, que eu tô com o meu companheiro, Wanderson, logo nos primeiros 6 meses, eu falei pra ele, olha, eu não tomo anticoncepcional. Essa é uma decisão que eu já conversei com o ginecologista, já conversei em terapia, e que eu já refleti muito, e não cabe na minha vida, na minha realidade, ter uma criança como minha responsabilidade. Eu não quero. Simples, não tenho nada contra crianças. Eu vivo na casa das minhas amigas que tem, brinco com as crianças de todo mundo, atendo crianças, enfim, não tem problema com criança. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Porque tem o nicho de feministas radicais que são child free, que seria esse termo de livre de criança, entendeu? E a gente passa até por essa fase, e você é julgado nesse mesmo bolo, mas eu acho que hoje eu me estabeleci muito bem quanto a isso. Que é uma decisão muito centrada, não tem problema com criança de ninguém, mas eu não tenho interesse em ter uma minha para me chamar de mãe. Não foi, nunca foi meu sonho. E aí, conversando com ele, eu falei, eu vou pôr o DIU, eu quero esse DIU assim, assim, assado, porque aí eu fiz uma investigação também que tem um monte de DIU que te prejudica pra caramba no corpo. Então, eu tenho um DIU de prata, que é um pouquinho menor, gera menos desconforto e não fica soltando nada no teu corpo que possa, a longo prazo, trazer alguma coisa, né? Algum dano. E daqui a tanto tempo, a gente vai sentar e ter essa conversa de novo. Se a gente estiver junto, olha só, eu já jogando lá a responsabilidade pro cara. Que se você não quiser ter filhos nesse período e eu tiver que tirar o DIU, a próxima etapa vai ser ou você faz vasectomia ou eu vou fazer laqueadura. Não tem outra opção. Porque eu não vou pôr um DIU de novo por mais 5 anos. Daqui a tanto tempo eu já vou ter 40 e tantos. Então eu tenho que botar um fim nessa história. Para mim é necessário. E sempre foi. Quando eu fui para pôr o DIU, eu já queria fazer laqueadura. Mas conversando com a minha irmã, que é enfermeira, ela falou, olha, põe o DIU primeiro, porque eu acho que ele é menos invasivo. E a laqueadura ainda estava naquele período de discussão, né? Ai, não pode, se você não tem filhos, não sei o que, estava dando muita briga ainda. Hoje já é uma coisa mais normalizada, já os procedimentos com pessoas que não têm filhos já acontecem, você não precisa da autorização de ninguém, você pode, sendo mulher solteira, fazer esse procedimento. Então, isso foi me aliviando. E aí, daqui um tempo, acho que ainda tenho mais 3 anos aí, eu posso tirar o DIU e eu vou ter essa conversa de novo com o meu companheiro se a gente estiver junto. Pra ele foi ok. Ele já tem filhos também de um outro relacionamento. A gente se dá super bem, né? Tem uma dinâmica de família bem tranquila. E foi pra mim, assim, tranquilo. Ele, no começo, achou estranho. A gente conversou muito sobre isso. Porque é difícil você ter uma mulher que fala abertamente sobre não querer ter filhos, né? E só que ainda eu acho que é uma coisa que, trabalhada em terapia, ainda, mesmo assim, me fere um pouco quando eu sou cobrada sobre o tema. Eu tive até uma situação com a minha sogra que a gente começou o relacionamento, daí ela fazia umas brincadeirinhas, né, quando você vai ter uma menininha, porque ele não tem uma menina, ele só tem um menino, tem uma menina, mas já tá grande, então você tem que ter uma menininha, não sei o quê. E aí eu dava risada e ficava na minha pra não causar um atrito. Aí eu conversei com ele e falei, olha, você quer que eu converse com a sua mãe ou você converse com a sua mãe? Porque eu me sinto muito desconfortável e chega num nível que me irrita esse assunto. Só que ela, né, é uma senhora, tem uma outra geração, tem um conflito geracional aí. E é normal você cobrar isso da mulher e não do homem. Então, ninguém na família dele pergunta pra ele, e aí, quando você vai ter um outro filho? É só pra mim que pergunta. E aí, ele conversou com a mãe dele, ficou tudo claro, estamos bem, tranquilo. Inclusive, beijo, sogra.
Mas é isso, assim, é bem... Mas essa cobrança é bem grande mesmo, né? E eu acho que muitas vezes a mulher talvez nem pense. Ela só vai no fluxo, tipo, tá no script da vida normal. Você trabalha, você estuda, você casa, você tem filhos e nananã, tá ali. Aí você tem um, aí depois você tem outro. E é sempre essa cobrança, né? Porque nasce o primeiro, aí cadê o irmãozinho? E aí fala, nunca vão parar de me perguntar, nunca vão parar de cobrar. E é um assunto que eu acho importante a gente colocar em pauta. E eu até comentei com você, eu já tinha pensado em trazer esse assunto, só que é difícil encontrar mulheres que falam abertamente, eu não quero ser mãe. Elas até têm esse desejo, mas o medo do julgamento, o medo da opinião, que muitas vezes é dura... E ela não quer ficar ouvindo isso, recebendo mensagens. E a sua postura é muito corajosa de falar, não, eu não tenho problema de falar sobre isso, podemos falar sobre isso e eu não quero ter filhos. E as pessoas sempre perguntam, né? Ah, mas e aí? E na velhice? E não sei o a primeira coisa que falam. Quando você ficar velha, quem que vai cuidar de você? O enfermeiro do asilo. O meu plano de saúde. Porque a gente vê que tem gente que tem 10 filhos e morre sozinho. Sabe? Eu tenho uma resposta para cada uma dessas colocações chatíssimas, para dizer o mínimo, que as pessoas fazem para quem diz, eu não quero ter filho. Ah, mas eu quero fazer esse exercício aqui. Que é até assim, pode ser até uma sugestão para as mulheres terem resposta. Vamos lá. Uma pergunta invasiva, uma pergunta indelicada desse assunto que te fazem e a resposta. Me dá exemplo. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Tá, essa que a gente já falou, já usamos. Tá, então não, vamos refazer ela, ela. então. A pessoa chega e te pergunta, ai, mas você não vai ter filhos? E quando você ficar velhinha? Quem vai cuidar de você? Sempre essa. E eu sempre digo, você... Quantos filhos cuidam de você hoje? Aí eu falo, e sua mãe? Quem tá cuidando dela hoje? São todos os filhos que ela tem? Porque geralmente quem fala isso é alguém que tá sozinho cuidando dos pais ou os outros irmãos estão fazendo o que querem, ninguém se importa. Isso gera brigas? Sim. Infelizmente, na maior parte, são mulheres que fazem essa pergunta. Porque são as mulheres as responsáveis pelos cuidados. Então, a primeira preocupação de uma mulher com outra é quem vai cuidar de você. Porque ela já pensa, se eu tô hoje cuidando da minha mãe, eu tive filho, meu filho vai cuidar de mim. E aí, isso assim, gera várias outras, antes de responder as outras perguntas, gera várias outras colocações que são importantes. Conversando com a minha mãe, hoje ela aceita, mas foi uma luta. São anos de conversa nesse assunto. Para ela entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para ela aceitar, na verdade, esse meu posicionamento. Porque ela também é uma mulher que cuida da mãe, ela e mais uma tia só, 2 no máximo, e são todas as outras irmãs que eu te disse. Então, ela tem essa postura de pensar, eu tive filho, o meu filho vai cuidar de mim. E aí a gente começou a debater sobre isso, tipo, olha... Você vai ficar dependendo de mim? E aí vem a próxima. Já dá para inserir a próxima. Tá. Que normalmente eu falo o quê? A próxima resposta para essa. Sim. Se amanhã seu filho morre, você só tem ele. Ele morreu. Isso vai fazer você gerar um outro filho para cuidar de você? Porque as pessoas morrem. Isso acontece. Câncer, acidente, tiro. Tudo pode acontecer. A partir do momento que você saiu de casa, dentro de casa. Então, ter um filho não vai te dar essa garantia. Ele pode te odiar e sumir no mundo. Ele pode morar fora do Brasil e não querer você lá. Então, são tantas possibilidades dentro desse aspecto. Que esse não é um motivo para ter filhos. Exatamente. Né? Ter filhos só para cuidar de mim na velhice não deveria ser um motivo. Você está fazendo o quê? Uma previdência privada? Entendeu? Você está tentando garantir uma aposentadoria humana? Não dá. Não dá para ter essa ideia. Outra pergunta que costumam fazer é se você não gosta de criança, né? É a primeira coisa, porque se você não quer ter filho é porque você não gosta de criança. Mas um bebezinho tão bonitinho. Sim, gente, bebês são lindos, tá tudo bem. Mas dá pra você entender que eu não quero ter um bebê meu? Eu não quero ter um bebê meu, pra eu ficar com essa responsabilidade. E quanto mais eu fui entendendo, acho que isso influencia também. Quanto mais eu fui entendendo da lógica da maternidade compulsória, que é aquele termo que eu aprendi, que te falei, mais não foi fazendo sentido para mim você não entender que é uma escolha a maternidade.
Porque é isso, as mulheres vão sendo empurradas a fazer isso, a reproduzir, reproduzir, reproduzir. E botam na cabeça da mulher que é por causa do cuidado. Quando, na verdade, você está só gerando mais mão de obra para o capitalismo, você está gerando uma outra pessoa para consumir produtos, poder de compra, você está gerando traumas, conflitos. Tudo isso acontece, é normal. Não estou falando parem de se reproduzir, acaba com todo mundo. Mas é a entender a lógica que vai fazer você dizer, bom, mesmo com todos esses poréns, esses riscos, eu quero cuidar de uma criança, eu quero cuidar de alguém. E aí entra nesse outro aspecto, que era uma outra coisa que eu sempre falava. Eu não quero cuidar desse bebê, eu não quero cuidar dessa criança, eu não quero ser responsável por ela em tempo integral. E vai ser comigo que vai ser feita essa cobrança, que vai chegar até mim a carta de uma escola dizendo que a criança está doente ou que a criança fez alguma rebeldia. O pai é sempre o último e ele não é garantia de que estará lá. Então, a gente hoje tem mais homens participativos que entendem que a paternidade é completa, assim como a maternidade, mas ainda não é a garantia de que a sociedade lá fora vai te tratar do mesmo jeito. Aí parece que você ia viver em 2 ambientes. Eu já me imaginava assim, dentro de casa, tá lá, o marido e você vão cuidar os 2. Ou, enfim, né, tô sendo hétero demais nessa colocação. Mas, enfim, seu companheiro, sua companheira, vocês vão cuidar da criança. Lá fora, você, se você for a mulher e tiver um homem no relacionamento, é você que vão cobrar. Não perguntam pro pai quando ele tá no trabalho, se o filho dele tá bem, se o filho dele tá doente. Não perguntam sobre o filho do homem no trabalho. Não perguntam para ele numa entrevista de emprego se o filho dele ficando doente, ele vai precisar sair. Perguntam se ele é casado. Porque se ele for casado com uma mulher, eles já sabem que esse cara vai ter o filho sendo cuidado pela mulher. Então, quando a pessoa fala da criança, eu já falo, olha, eu não tenho nada contra criança. Você vai me ver brincando com criança. Eu sempre tive afeto por criança. Mas ter afeto por criança não quer dizer que eu quero ser a responsável por ela. Isso tem que ser uma escolha. E não é a minha escolha. E as pessoas criam um triplex na cabeça na hora que você fala essa resposta. Mas como? Né? Como é que, por que você... Então, você não quer cuidar de ninguém. Você é uma amargurada. Que mágoa do mundo você tem? Se a humanidade acabar... Aí são as próximas, né, questões que costumam vir. E aí, nessa, você já vai trazendo outras coisas à baila na conversa. Porque quando a pessoa chega nessas perguntas, ela já não tá mais querendo entender você. Ela já tá querendo te incomodar e te convencer de que você tá errada. Ela já não quer mais uma troca, não é um diálogo. Já é algo invasivo. Já é algo para tentar te convencer a cumprir com aquele sistema que todo mundo tem. Porque aí a ideia que eu tenho é quando tem esses questionamentos em excesso, parece que a pessoa fala assim, olha, não dá para só você ter o divertimento de não ser a responsável por uma criança. Eu tenho que cuidar de uma criança. Por que você não tem? Então, eu ter podido escolher parece que é ofensivo. Aí, normalmente, é onde a conversa desanda, sabe? Por isso que eu costumo fazer assim, eu falo muito já sobre isso, como diz a minha mãe, eu gosto de uma confusão, eu gosto de causar, porque aí as pessoas já ficam um pouco mais receosas, né? E não é de hoje que a minha reputação me precede sobre isso. Tipo, as pessoas pensam, você é um pouco hostil, melhor a gente não falar sobre isso. Porque eu fui obrigada a ser assim, né? Ó, desculpinha. Mas, de certa forma, sim, eu acabo tendo que ser muito hostil para empurrar esse tipo de gente pra lá, sabe? Agora, se você vem e quer dialogar comigo, por quê? Tem pessoas que já fizeram isso numa boa, sabe? Não gerou atrito. Isso aqui que a gente tá fazendo, né? Conversar. E você respeitar que, tipo, pra mim é uma coisa, pra você é outra e tá tudo bem, sabe? Te obrigar a fazer uma coisa que você não quer, você acha certo? Então, é outra coisa que eu respondo também, quando a pessoa fala, mas você não quer mesmo ter filhos? Eu digo, não, eu não quero. Você não pode me obrigar. Acho que isso irrita, sabe? Seria a mesma coisa que perguntar assim,
Ai, mas você quer mesmo ter filhos? Tipo, a pessoa tá lá grávida. Mas você quer mesmo? Você já parou pra pensar que ter filhos é isso? Meu filho, eu tô grávida. Ou não, eu quero, é a minha vontade. A gente não vê essa discussão ao contrário, né? E assim, às vezes também podem te perguntar, mas e se você se arrepender lá na frente? Já teve o tempo, já passou o tempo. Inclusive, através dos ginecologistas pelos quais eu passei, né? Na época que eu fui colocar o DIU, eu fui investigando para fazer ou o DIU ou a laqueadura. E eu passei por 2 ginecologistas, uma mulher que me atendia há anos e depois um homem que tem uma clínica de fertilidade, depois disso é que eu descobri, sabe? De fertilização, enfim. E aí, eles me fizeram esse questionamento. Eles falaram, mas você é muito jovem para tomar essa decisão agora. E se você lá na frente se arrepender? E aí, eu respondo muito calmamente. Se eu me arrepender, eu vou ter que entender que é tarde demais. Porque eu já tomei a decisão. Não é assim com todo o resto? Quando você compra um carro, você faz toda uma pesquisa, você quer saber como é que ele deixa de ser, se ele vai rodar bem, e você anda com ele. Mas você pode se arrepender de ter comprado ele lá na frente se ele apresentar um problema que você não sabia que tinha. Ou, mais pra frente, você pode se arrepender porque você cansou do carro. É um objeto, né? Não é uma comparação com a criança, óbvio. Mas a ideia é a mesma. Eu tenho que entender que eu sou um adulto que fez uma escolha e se lá na frente eu me arrepender, eu tenho que lidar com isso. Terapia, lidar com as consequências. Exato. É o mesmo da gente que decide ter filhos. Eu tenho 2 meninas. E se... Ninguém me pergunta, mas e se você se arrepender lá na frente de ter tido as meninas? Ninguém pergunta, né? Ninguém me pergunta. E é uma coisa que pode rolar. Fala assim, nossa, e agora? Agora eu tenho filho. É uma decisão que eu tomei e eu vou, adulta, responsável, lidar com as consequências. Eu tenho 2 filhas, eu vou cuidar delas, porque é minha responsabilidade. É a minha decisão, é a minha consequência. Assim como você tem a sua decisão, a sua consequência, você vai ter que dar um jeito para lidar com ela. Exato. E eu sempre respondo assim também, mais umas respostas para essas questões. Não existe só a gestação. Sabe, adoção? Já ouviu falar? Adoção é uma maternidade fantástica. Eu acho que o coração da pessoa que adota uma criança, ele é gigante, sabe? Eu tenho uma colega no trabalho que ela adotou uma criança que é PCD. E o fato dela e o marido e a família se doarem para essa criança, que não foi uma gestação dela, nossa, eu não sei nem o que dizer. Beijo, Fátima, você é maravilhosa. Sabe? Então, eu acho que a adoção é um caminho também. E eu penso assim, no quanto que você vê de sofrimento em mulheres que tentam a gestação, porque é incutido na cabeça que elas têm que ter um filho delas, com a genética delas, só delas. E isso vem muito dos discursos do machismo também, porque eu também converso com os homens, e eles sempre que falam sobre gestação, sobre paternidade, a ideia da adoção é muito estranha para eles, porque ainda tá tão estrutural que tem que ser um herdeiro genético. A gente ainda tem aquele preconceito com o bastardo, sabe? Que pro homem é mais absurdo ainda a ideia da adoção, na maior parte dos casos. Não tô falando de todos, então se você tá legal, fica na sua. A gente sempre fala assim, a gente tá falando de uma forma bem generalizada, claro, mas é muito isso. Então, é por isso que a gente tem que falar sobre esses assuntos, sabe? Eu faço questão de sempre que dá certo, tá no contexto, a gente falar sobre a maternidade compulsória e o quanto ela é tóxica, violenta para as mulheres, para os corpos das mulheres. Se você não tem essa decisão consciente, você dá sofrimento para você, para a criança, para tudo ao seu redor, toda a comunidade. Uma criança é criada por uma comunidade, né? A gente sabe disso. Então, quando você não tem uma conversa sobre isso lá atrás, você não conscientiza a menina que vai crescer, ser mulher, de que ela pode escolher, de que ela não é obrigada. Que isso tem que partir dessa noção de realidade. Eu tenho muitas entrevistas de pessoas que falam sobre a culpa da maternidade, que vem junto, você ganha de presente, que você sente inúmeras culpas. Sim. E ninguém fala sobre o quanto é sofrido você ter que deixar o seu filho para ir trabalhar e saber que você não tem essa opção de escolha, você tem que deixar a criança. E o quanto essa criança também vai sofrer ao longo da vida,
Até ela entender que a mãe ir trabalhar tá tudo bem. Então, são tantas questões que a gente fala, sabe? Nossa, muito interessante. Assim, já temos um assunto aqui que... É um dossiê, né? É maravilhoso. De discutir, de pensar, né? E eu acho tão importante trazer esses assuntos, porque são pautas, assuntos que às vezes as pessoas nas suas bolhas não param pra pensar, sabe? Eu, por exemplo, eu tô numa bolha materna, né? Esse podcast, videocast, é um videocast muito voltado pra maternidade. E eu sei que para muitas mulheres que me assistem, talvez esse assunto nem tenha passado pela cabeça ou passou de uma forma muito preconceituosa. Preconceito no sentido de elas têm um preconceito realmente porque não pensaram sobre esse conceito. Ninguém nunca falou, né? Nunca falou abertamente, assim, colocar o lado do outro, tal. Então, assim, é de pensar, não precisa... Quando uma mulher te falar, não quero ter filho, não precisa fazer uma cara, porque isso já Só fere. isso já fere. Não precisa nem falar nada, só... não quer ter filhos, sabe? Eu tenho pessoas próximas a mim que tomaram essa decisão e eu sei o quanto as fere. E a partir do momento que a gente conhece, a gente começa a se tornar mais sensível. Eu parei de perguntar para muitas pessoas. Assim, sabe aquele negócio que você quer puxar assunto? Fala assim... você não vai ter filho? Você não sei o quê. Porque às vezes a pessoa não tá conseguindo. Às vezes ela quer. Tá na luta ali. Tá, e não tá conseguindo. E falar sobre isso é uma dor pra ela. Já fere, sim. E às vezes ela não quer e também não quer falar sobre isso. Então são perguntas que não é pra puxar assunto. Exato. Né? Evita puxar. Se você não tem um verdadeiro motivo, um verdadeiro interesse, se é só pra... Se não tá no contexto, é só especulativo, né? É o mesmo que você olhar pra pessoa que tá ali mais gordinha e perguntar de quantos meses ela tá. É exatamente esse mesmo tipo de desconforto. Que, por sinal, eu tô passando tanto por isso. Menina, que ódio! Olha. Não, e eu tô assim, como eu já tô nessa há muito tempo de não fazer essa pergunta, a pessoa tem que me falar que ela tá grávida. Exato! Porque senão eu vou ficar, tipo, eu vou oferecer uma cerveja pra ela, tá entendendo? Eu tô nessa, você acredita, Arielle? Há pouco tempo, eu vi que tinha uma conhecida que tá sempre ali, com uma barriguinha e tal. Eu falei assim, não vou perguntar, porque eu não pergunto mais, né? E pode ser gordinha, ou pode ser outra coisa, não sei o quê. E aí, ela tava já pra quase parir, aí eu falei assim, nossa, mas você tá grávida? Eu falei, ué, você não sabia? Eu falei, é que eu não perguntei, né? E você não falou nada. Então, você não me falou, eu não tenho porquê, né? Enfim, mas eu acho As minhas amigas já sabem, as minhas amigas todas, assim, elas já avisam, Antonielle, tem que te contar uma novidade, tô grávida. Eu, que legal, parabéns e tal. E, tipo, eu não deixo de comemorar com elas, entendeu? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que também as pessoas Você também separam. não se torna aquela inconveniente, que isso que a gente precisa falar também. Porque a gente tá aqui falando de feminismo e tal, mas existe muita feminista inconveniente também. Sim, Que sim. quer enfiar as coisas na nossa cabeça e tal. Dos dois lados, né? Tem, assim, em todo lugar tem os inconvenientes e os radicais. Que é, às vezes você tá ali contando um sonho, ou contando que você quer ter filhos, ou você tá grávida já, a pessoa fala assim, mas você já parou pra pensar que ter filhos é pra vida inteira? E que essas crianças vão fazer, olha, E tem, sabe? viu? E geralmente são pessoas que têm filho, não fizeram essa escolha de coração, entraram na maternidade compulsoriamente e são elas que fazem essas falas. Elas que viram pra outra e falam assim, mas você vai ter que acordar no meio. E é bem assim, é desse jeito, desdenhando. Parece até que tem um nojo, assim, da maternidade. Porque a experiência pra ela foi péssima. Amarguradas, né? Exato, é isso que eu digo também. Pra elas a experiência foi péssima porque ela não queria, naquele momento ou na vida, mas ninguém nunca falou pra ela que ela tinha essa opção. Só falaram pra ela, depois que você casar, você tem que ter filho. Senão você não segura o marido, senão você vai morrer e não vai ter ninguém pra cuidar de você. Todas essas coisinhas, né, que se falam. Então, é uma das coisas que acontece, é muito isso. Eu já vi pessoas que não têm essa sensibilidade e fazem essas falas. Eu acho que falta essa sensibilidade, essa empatia. Eu já fui uma pessoa que debateu mais os aspectos no sentido de, tipo, tem mais motivos pra mim, no começo, tem mais motivos pra não ter filho do que pra ter filho. Quando eu tava, sabe, fazendo uma listinha mental ali de prós e contras. Mas aí, o meu entorno é muito diversificado. Eu tenho diversas bolhas, na verdade. Eu tô ali, eu tô aqui, eu tô na galera underground, eu tô com as mães atípicas, hoje mais ainda.
O podcast me ajudou muito nisso, desde o começo, essa conexão com diversas pessoas de todo tipo, vários lugares do país. E aí você vai adquirindo uma sensibilidade maior e entendendo que, assim, o melhor, o de bom tom é você cuida da sua vida e respeita a decisão alheia. Nada vai dar errado se você partir desse princípio. Nada. Não fala, sabe, de ninguém. Fica na sua. Mas no começo eu tive esses pensamentos mais assim, tipo, por que as pessoas ainda estão tendo filho? Depois que quando a gente tá... Você já reparou, quando a gente tá aprendendo sobre algo, ou quando a gente tá muito focado, a gente quer ditar aquilo pra todo mundo, a gente quer ensinar todo mundo, e eu sou e a super gente assim. fica assim, né? E aí eu vejo que, assim, tem muitas feministas que também são muito apaixonadas pela causa, e aí querem, você tem que ser tal e tal. E o contrário também, e... Você não precisa disso, sabe? Enquanto você tá aí nos seus processos, eu entendo os seus processos, mas só se acalma. Vamos ouvir mais o outro, sem ser tão intromissivo, sem ser tão inconveniente, né? E se cada um viver na sua vida, já dá tanto trabalho, né? Menina! Cuida da sua vida. Lembra daquele meme que tinha bastante? Toma conta da sua vida. Gente, Esse vai ser isso. o nosso lema aqui. É isso, pode Tome pôr de conta música da sua de vida. fundo, tá? Porque é exatamente isso. A gente teria bem menos problemas na sociedade como um todo, se fosse assim, né? E eu sempre defendo a tecla a imagem da feminista da melhor forma possível. Eu falo, gente, feminista tá sempre buscando igualdade na sociedade. É bom pra você, é bom pra mim, pras crianças, pros homens. O que você ouvir diferente disso, parte pra uma coisa mais específica, às vezes mais radical, e aí você tem que ficar mais atento. Não é todo mundo que é assim. Eu sempre falo também no podcast sobre isso, entendeu? Porque como o podcast fura algumas bolhas, então eu me sinto na obrigação de transmitir essa mensagem, sabe? Com o podcast, às vezes, eu sinto que é isso que eu tô fazendo. Que eu tô transmitindo as mensagens das pessoas que eu tô entrevistando. Além de registrar a história delas, as lutas, as violências que elas sofreram de várias formas, eu também tô transmitindo mensagens através do que elas contam. E você está realmente, Antonelli, está de parabéns, está transmitindo mensagem. A gente já vai encerrar aqui o nosso episódio, mas Depois eu quero de 3 horas te agradecer muito, e porque foi um papo muito produtivo. E deixa aqui aberto para você fazer aí sua propaganda, ou falar dos projetos que estão vindo. Ai, tem tanta coisa esse ano que eu quero fazer. Mulher, esse ano tá sendo babado. O Matriarcas, as redes sociais, é o Matriarcas com K, _ podcast. É o primeiro que vai aparecer, porque se você digitar com K, facinho de achar. Né? Tem a nossa logo roxa, que tá aqui tatuadinha também para registrar. Eu estou fazendo a colaboração numa ação de educação popular em saúde nos terreiros, que eu sou candomblessista, e a gente falamos sobre isso. Vai ter que me chamar de novo. Vai ter que chamar de novo. E aí a gente tá levando uma ação de saúde de uma amiga minha, a Sandra, beijo Sandra, que tá trabalhando com essa ação dentro dos terreiros, que são lugares também de acolhimento, tem toda uma reflexão, né, nesse assunto, e é um aspecto da saúde, do SUS, lá dentro, que ela tá levando. E ela pediu a colaboração do Matriarcas, então eu tô trabalhando na divulgação do material, a gente faz vídeos, fotos, tá postando, e também ajudo ela nas visitas, então a gente tá indo de casa em casa, de terreiro em terreiro, conhecendo as dificuldades de cada lugar. É uma coisa que o Matriarcas deve desenvolver aí pelo resto desse ano, totalmente independente, sem fins lucrativos, apenas nesse aspecto mesmo de tentar trazer um pouco mais de atenção do SUS para as comunidades de terreiro, que às vezes são invisibilizadas. Tem o projeto de uma série especial, vou dar um spoiler aqui em primeira mão, que eu estou gravando, que chama Matriarcas no Axé, que é uma série de entrevistas com mulheres que são da religião de matriz africana e que são matriarcas dentro dos seus aspectos ali, né? Ou estão criando novas religiões ali dentro, ou estão criando novas casas, novos filhos de santo.
E eu tô registrando a história delas. Essa série ainda está em construção, então deve sair aí até o final do ano, ou ano que vem, desses episódios. Tem os nossos episódios esporádicos também, que a gente grava bem aleatoriamente. Eu falo a gente porque são as vozes da minha cabeça, mas eu que faço tudo, né? Eu edito, faço arte. Produtora, editora, tudo. Uma louca completa. E tem também o documentário que, se tudo der certo, a gente vai entrar aí no edital ainda esse ano para fazer o documentário de uma mãe de santo que é matriarca também da cidade de Dourados, é a mãe Nícia, uma das primeiras pioneiras com caso de umbanda e atendimento nas aldeias. Então tem uma história muito bonita para ser contada através de um documentário e a gente se inscreveu num edital para produzir e aí eu vou ser a diretora. Olha, que legal. Pela Parabéns. primeira vez. Estou nervosíssima. Parabéns. Basicamente é isso. Nossa, e o trabalho de organização, projetos. né, menina? Uhum. Que eu também não paro. Agora eu estou trabalhando no conselho, então eu estou fazendo trabalho de organização mais de escritório, que eu estou ajudando as conselheiras a fazer uma organização personalizada, né? E que organização profissional é isso? A gente personaliza a organização que vai funcionar para você. Então, já fica esse merchan também aí de mim mesma, tá? Me chamem. E é uma empreitada nova esse trabalho nos escritórios, porque eu já vinha fazendo de residências. Fiz bastante de residência e agora estou trabalhando nos escritórios. Legal. É isso. Muito bom mesmo. Sucesso para você nesse ano, que você consiga alcançar todos esses sonhos, que esse documentário seja um sucesso, vai ser. E obrigada por se abrir, por ser tão transparente, tão verdadeira, autêntica. Que Deus continue te abençoando nos seus caminhos. Axé, muito obrigada. Amém. Recebo. Muito obrigada a você. E você também. Obrigada por estar com a gente aqui. Pode contar que na semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.